Boa tarde! Na edição de hoje, a gente fala de startups. É um tipo de empresa que busca investidores dispostos a apostar numa proposta inovadora. É o tema de um evento aqui em Bauru. Mais do que ter uma ideia para colocar em prática, o sucesso de uma startup vem do planejamento. Trânsito. Implantação de ruas de mão única cresce em Bauru e divide opiniões. A gente começa falando de trânsito. Desde o começo do ano passado, 63 ruas de Bauru que tinham mão dupla passaram a ter direção única de sentido. A Indurb justifica que as mudanças são para aumentar a segurança, tanto de veículos quanto de pedestres. Mas algumas alterações trouxeram outros problemas para os bairros. Faz 3 meses que este trecho da rua Antônio Ponce Paz, na Zona Oeste, virou mão única de direção. Ainda dá para ver as marcas das tartarugas, que separavam os dois lados da via. Tem até os desatentos que não olham a sinalização e entram na contramão. A alteração foi feita para aumentar a segurança no local. Antes, o cruzamento com a rua Bernardino de Campos era perigoso, inclusive para os pedestres. Outra mão! Depois que mudaram essa mão aqui dessa rua, como é que ficou? Ixi, todo dia a mesma coisa. Desce, em vez de subir, desce. Não tem jeito. Mas ficou perigoso? O perigoso é ali, não? A Bernardino é uma coisa. Você atravessa aqui, não tem faixa. O lado de lá, a faixa está apagada. E também, você tem que ficar no meio da rua e pedir, deixa eu passar, senão... Não consegue atravessar. Não consegue, fica 5, 10, de manhã, você fica 15 minutos para atravessar. Essa foi uma das 63 ruas de Bauru que nos últimos 2 anos passaram de mão dupla para mão única de direção. De acordo com a Indurb, a empresa que gerencia o trânsito na cidade, as alterações aumentam a segurança para os motoristas. Os movimentos conflitantes em 2 ruas de mão dupla são 32 movimentos conflitantes ou pontos de conflito. Já se você transformar essas ruas em mão única, a gente consegue diminuir para 3 pontos de conflito apenas. Isso quer dizer que menos que 10% de possibilidade de acontecer um acidente se a gente não implantar a mão única. Se a gente tiver as 2 ruas de mão dupla, a gente tem uma porcentagem muito alta e o risco é muito maior. No cruzamento das ruas Cristiano Pagani com Sebastião Pregnolato, na Zona Oeste, as 2 vias têm mão dupla de direção. O risco é maior para pedestres e também para motoristas, principalmente para quem converte à esquerda. Em outros pontos da cidade, as alterações não agradaram moradores e comerciantes. Na Rua Argentina, no cruzamento com a Avenida Castelo Branco, uma confusão na sinalização. A rua ganhou mão única de direção há 5 meses. Leonel tem uma loja na frente do cruzamento e não percebeu melhoras na segurança. Eu acho que piorou em relação ao que era. Algumas inversões de ruas aí ficou mais complicado para quem está subindo a Castelo. Descendo não mudou muito, mas para quem está subindo, sim, ficou pior. Por que ficou pior? Explica. Porque colocaram contramão, no meu ver, em lugar errado. Onde colocaram ela vindo, ela deveria ir, e onde colocaram ela indo, deveria vir. Na quadra seguinte, a Rua Saldanha da Gama também foi alterada. Dificuldade para os ônibus que entram na avenida. A Indurb justifica que as alterações são necessárias e outras serão feitas até o fim do ano. A cidade é muito dinâmica, né? E principalmente com esse aumento vertiginoso na frota de veículos, a gente tem que estar sempre monitorando, verificando, né, se os volumes veiculares nas ruas de mão dupla estão muito altos, porque quanto maior o volume veicular das ruas, maior a possibilidade de acidentes, maior a necessidade de implantação de semáforos. Se por um lado a implantação de mão única diminui as chances de pequenos acidentes, por outro aumenta a velocidade média dos carros, o que pode causar colisões mais graves. Pode melhorar a fluidez, a capacidade da via, mas pode também fazer com que os motoristas se sintam mais à vontade, mais confiantes para também desenvolverem mais velocidade, portanto, pode aumentar o risco. É sempre uma troca, né? Você troca uma coisa por outra, você ganha aqui e perde um pouco ali.
Você viu aqui no Nesp Notícias que os vereadores aprovaram na semana passada uma lei enviada pelo Executivo que pune os moradores pegos desperdiçando água. E quando o próprio poder público é flagrado jogando água fora. Nossa equipe registrou um vazamento nestes chuveiros instalados pela Prefeitura nas quadras de areia da Avenida Getúlio Vargas. A caixa d'água com as duchas foi colocada por causa dos jogos abertos, que terminaram no sábado passado. Desde então, a mangueira que liga o chuveiro ao reservatório esguicha água sem parar. Desperdício a olhos vistos. A punição para o morador, caso seja flagrado na mesma situação, com torneira ou mangueira em casa vazando água, é o pagamento de multa 50% mais cara que a conta d'água do mês anterior. Procurada, a Prefeitura não se manifestou sobre o assunto até este momento. Não é porque está chovendo que podemos nos dar ao luxo de desperdiçar água, não é? A chuva chegou forte hoje a vários pontos do estado. Veja os detalhes da previsão no mapa. Chove em pontos isolados em todas as regiões paulistas. Agora, uma grande concentração de chuvas no centro do estado, com intensidade forte em algumas localidades. Bauru está nessa área de chuvas, portanto, elas devem ir e voltar ao longo dessa tarde e noite. Para amanhã são previstas pancadas no horário da tarde. A umidade do ar agora é bem alta, está em 98%. Praticamente não venta neste momento. Hoje a mínima ficou em 21 graus e a máxima foi de 31. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 18 e 30 graus. Depois do intervalo, você vai saber o que é uma startup. É um tipo de organização de empresa que vem crescendo, inclusive aqui em Bauru. Daqui a pouco, voltamos já já. Sobre o vazamento que nós noticiamos há pouco, a Prefeitura acabou de informar que uma equipe da Secretaria de Obras fez vistoria no local, mas que não foi encontrado vazamento. A Secretaria informa que vai voltar ao local para fazer novas vistorias e verificar se o problema volta a ocorrer. A gente fala agora da Unesp. A universidade se manteve entre as 100 melhores dos países emergentes, de acordo com o ranking da Times Higher Education, divulgado ontem. Segundo o levantamento, a Universidade Estadual Paulista aparece na posição 97. Outras 3 instituições brasileiras estão entre as top 100. A USP, que ocupa a 10ª colocação, a Unicamp em 27º e a Federal do Rio de Janeiro na posição 61. O ranking leva em conta países como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outras 17 nações com economias em crescimento. 2 universidades chinesas lideram o levantamento. A Secretaria de Cultura de Bauru está com as inscrições abertas para agremiações que tiverem interesse em participar do desfile de carnaval do ano que vem. Mais informações com a repórter Leire Bevilacqua. As escolas de samba e os blocos interessados em desfilar no Carnaval 2015 têm até esta sexta-feira, dia 5, para fazer as inscrições na Secretaria Municipal de Cultura. O endereço é a Avenida Nações Unidas, número 89. O horário de atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. No site da Prefeitura está disponível uma lista completa com todos os documentos necessários para a inscrição. Outras informações pelo telefone 3235-1072. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. Jovens recém-formados ou que ainda estão na universidade com uma ideia inovadora e muita vontade de colocá-la em prática. Esse é o perfil dos startuppers, empreendedores que estão investindo principalmente na área de tecnologia. A gente foi conhecer uma dessas empresas aqui em Bauru que vem ganhando espaço no universo dos games. Esses 4 amigos cresceram jogando videogame e viram nessa paixão uma oportunidade de negócio. Por estarem imersos no universo dos jogos, sentiam a necessidade de encontrar materiais que fizessem uma avaliação sobre as opções disponíveis no mercado. O problema é que a gente tem um grande amadorismo nessa área. E a gente vem exatamente com a proposta de fazer algo profissional. E, bom, o cenário dos games hoje, ele está em perfeita ebulição aqui no Brasil. Já alcançou os números do cinema e ultrapassou, não só no Brasil, mundialmente, isso. Então, é um mercado muito em ascensão, um mercado que tem muito ainda a produzir. O grupo, então, decidiu abrir uma empresa voltada à produção de conteúdo, uma startup.
desenvolveram um site e passaram a postar textos e vídeos com críticas sobre os lançamentos do mercado. A gente produz o conteúdo que atrai o público. Esse público, ele obviamente vai ver o que há no site e, por exemplo, se alguém forneceu para a gente, por exemplo, alguma coisa que a gente tinha necessidade, vamos supor que fosse um videogame ou fosse um jogo, também o público que a gente atrai para dentro do nosso site vai estar conhecendo essa empresa, vai vir a conhecer essa empresa, vai visitar essa empresa e vai consumir os produtos dela. Mas ter uma boa ideia não é o único requisito para a abertura e o sucesso de uma startup. Foco e planejamento são fundamentais e foi isso que esses meninos fizeram. Eles montaram um projeto detalhado e foram em busca de financiamento. Foi quando apresentaram a proposta para João Paulo, um empresário que se interessou pela ideia. Ele tem uma loja de games e viu na empresa uma boa oportunidade de investimento. Eu havia recebido vários projetos, com o andamento da minha empresa, por e-mail, o pessoal vinha se apresentar na loja. E o projeto do Player 2 foi o mais bem apresentável, de todos eles. Ele ofereceu o espaço onde hoje está instalada a empresa e também alguns equipamentos para o início da produção dos conteúdos. E essa parceria já está trazendo retorno. Todo o material que eles publicavam tinha retorno quando eles falavam da minha loja no projeto. Então, se eles faziam um vídeo sobre um determinado jogo, eu vendia mais o jogo devido a isso. Apesar de o termo startup ser recente, para este coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP, o formato já é antigo. A diferença está no tipo de investimento e no retorno esperado. A principal diferença entre as empresas que ficavam dentro das incubadoras e o que hoje a gente chama de startups é a finalidade ou a origem do capital que está por trás da incubadora, que na maioria das vezes era um capital público ou associativo, ligado a alguma associação. E hoje a maioria desse capital está ligado é um capital privado. Para que se possa ter o retorno que os investidores buscam, normalmente isso está ligado a empresas de tecnologia, porque é uma área que permite uma escala de trabalho muito maior, permite, na medida em que a startup vai deslanchando, chega um momento em que a receita ela fica muito maior, ela cresce muito mais do que os custos relacionados a ela. Por todas essas características, Rafael acredita que a cidade de Bauru tem potencial para o desenvolvimento de diferentes tipos de startups. Existe o público para ter a ideia. Existem as universidades que dentro das empresas júniores e outros espaços universitários podem dar apoio para que isso aconteça. Nós temos entidades de apoio como o CIESP e o SEBRAE. Então, o cenário para Bauru é muito positivo. Depois do intervalo, a gente continua a falar sobre startups. Vai ser realizado um evento neste fim de semana aqui em Bauru para incentivar novos empreendedores. Já, continue com a gente. Bauru vai receber neste fim de semana um evento realizado em pelo menos 150 países, o Startup Weekend. O objetivo é que os participantes se reúnam em grupos e transformem ideias em projetos de negócios sustentáveis. Quem vai dar mais detalhes é um dos organizadores do evento, o Ítalo Carvalho. Ítalo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado. O Ítalo, explica pra gente, então, é a primeira vez que Bauru vai receber esse evento, como que ele funciona? Isso. O evento acontece durante um final de semana inteiro, ele começa a partir da sexta-feira e termina no domingo. Então, os participantes do evento que tiverem uma ideia de alguma pequena empresa ou de uma solução de uma empresa, eles podem discursar aquela ideia e as melhores ideias são filtradas e formam equipes a partir daquelas ideias. Então, se eu discursei uma ideia que não foi uma das 20 selecionadas, eu seleciono a ideia que eu mais curti. E aí se montam essas equipes a partir dessas ideias e desenvolvem o projeto daquela ideia para apresentar no domingo um modelo sustentável de um projeto. Então é assim que se desenvolve. Como eu disse, é um evento que já vem sendo realizado em outros países. Isso. E é sempre com essa mesma dinâmica. Com essa mesma metodologia. O evento é como uma espécie de franquia mundial. Então ele acontece da mesma forma aqui em Bauru, em Dubai, no Reino Unido ou nos Estados Unidos. O que acontece que muda é, de acordo com a realidade local, os mentores ou a capacitação técnica varia um pouco, mas a metodologia em si é a mesma
em todos os locais. Começa na sexta, acaba no domingo, o mesmo sistema. A ideia veio porque você participou de um evento desse tipo, é isso? Isso, eu participei desse evento lá nos Estados Unidos, no período que eu estava de intercâmbio, e eu fui um pouco infectado com esse vírus do empreendedorismo, e eu sei como é defasagem um pouco na Unesp, aqui em Bauru também está começando esse cenário, esse ecossistema empreendedor. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, tenho que levar isso para Bauru, tenho que levar lá para toda aquela região, que eu tenho certeza que precisa de um evento desse para fomentar esse ecossistema. Vocês falam um termo, um negócio sustentável. O que seria isso? Um negócio sustentável não tem muito a ver com sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Quando a gente fala no ramo de startup, no ramo de pequenas empresas, o negócio sustentável é que ele seja rentável financeiramente, que ele se pague, seja viável. Ideia seja viável, seja validado e tenha demanda de mercado e que ele seja minimamente algo que dá para acontecer e que vai ter gente para comprar aquela ideia. Porque tem muita ideia boa que o pessoal gosta, mas quando você vai colocar em prática, a parte financeira não roda, não gira, então não adianta, entendeu? Então, quando a gente fala sustentável, ele ser a viabilidade do projeto em si. E você acredita que alguma dessas ideias que vão ser desenvolvidas no evento, elas podem se tornar startups de fato? Podem, com certeza. Tanto que um dos exemplos que a gente já teve é o Easy Taxi, uma das maiores referências hoje em dia de aplicativo para celular. Explica rapidamente como ele funciona. Ele é muito usado em São Paulo, por exemplo. Isso, em grandes centros, até em cidades como Bauru, porque foi diagnosticado a dificuldade em espera para chamar um táxi. Isso em São Paulo, por exemplo, você tinha que chamar uma empresa, então você esperava 30, 40 minutos para chegar o táxi da empresa. E esse empreendedor chamado Thales, ele teve a ideia no evento de fazer um aplicativo que, através de localização geográfica, os táxis estariam posicionados e as pessoas conseguissem localizar onde estavam aqueles táxis. O táxi mais próximo da pessoa, ele recebe uma chamada e se o táxi estiver disponível, ela vai até e atende a pessoa. Então, ele otimizou e mobilizou a cidade, entendeu? Então, foi um ótimo exemplo e começou num outro evento igualzinho, só que no Rio de Janeiro, mas no mesmo evento. Então, as pessoas podem sair do evento com a ideia formatada e já prontas para buscar investidores para essa ideia. Isso. A intenção do evento é que as equipes formem realmente times e grupos para essas empresas saírem para o mercado. Se vai dar certo ou não, isso vai depender de cada equipe, se a equipe gostou realmente dos membros, se cada membro gostou da equipe, da ideia, isso vai variar um pouco. O que o evento dá e que ele proporciona são os prêmios para potencializar a viabilidade dessa empresa acontecer. Então, alguns dos prêmios que acontecem hospedagem em site de graça, mentoria na área de desenvolvimento e design, espaço de cowork, que é espaço físico para elas fazerem reunião. Então, todos os benefícios que a gente pode oferecer para as empresas que ganham, para elas continuarem os projetos, a gente tenta fazer. Mas o intuito central do evento nem é tanto se vai dar certo ou não a startup que foi criada no evento. O intuito é todo mundo que participa, é capacitar essas pessoas para elas criarem outros tipos de oportunidades, criarem novas ideias, seja na empresa que elas já atuam, seja em novos sistemas no mercado, entendeu? Então, o intuito central nem é tanto criar uma startup no final do evento, o intuito é capacitar os membros para que eles possam desenvolver esse ecossistema empreendedor na cidade. E para isso, vocês vão oferecer consultoria ali no momento? Sim, as consultorias são através de mentores, que vão no sábado e no domingo. Os mentores são expert em áreas específicas, área financeira, área jurídica, são essas áreas que são a base de uma startup. Eles estão lá realmente para dar aquele up, né? Para dar aquela qualificada nos projetos que foram criados. Então, eles dão aquela mentoria específica e as startups vão qualificando para chegar no domingo com um projeto um pouco mais robusto. E quem ficou interessado, quiser participar, Ítalo, ainda é possível se inscrever? Onde se inscrever? Ainda é possível se inscrever, as inscrições estão abertas, vocês podem consultar nosso Facebook /SW Bauru e lá tem o site do evento, lá tem o site de vendas do evento. Vamos vender também no dia, inscrições presencialmente. Quanto custa a inscrição? Hoje está 110, o segundo lote, e presencialmente vai continuar o mesmo preço, entendeu? E tem refeições inclusas, Isso, né? São 110 porque assim, é um evento totalmente sem fins lucrativos, todo investimento é para investir no evento, é para trazer esses mentores, todos esses profissionais que vieram de outras cidades, e também são 8 refeições, que as pessoas passam o dia inteiro no evento, durante o sábado e domingo, elas ficam imersas com a sua equipe para desenvolver e trazer esse projeto do chão para virar algo sustentável, como a gente tinha abordado.
para a gente concluir, mesmo que a pessoa não tenha uma boa ideia ainda, ela pode participar Com e certeza. se agregar a outras Independente ideias. se você tem ideia ou não, se você tem uma ideia, seria bacana você fazer um discurso e ver como é que é o feedback da sua ideia, como é que é a resposta da sua ideia, mas se você não tem uma ideia ainda, você vai lá, você se junta à ideia que você curtiu mais, que você mais gostou, participa e de acordo com o evento, eu tenho certeza que você vai ter novas ideias para novos projetos, com certeza. Tá certo, Ítalo. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, eu. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!